Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu tô reparando aqui que a câmera cismou realmente cortar minha cabeça. A culpa não é dela, a culpa é minha, porque eu fiz um ajuste aqui hoje para gravar na correria os trabalhos escolares para a Unis. Olha, enquanto vocês compartilham para a gente aumentar o alcance, eu vou contar para vocês como que funciona. Deixa eu acertar isso aqui um pouquinho. Eu acho fantástica a modalidade de... Ó, eu estou apertando o lugar errado. Enquanto vocês vão compartilhando, eu estou ajustando a câmera aqui, que está um pouquinho fora. Eu acho fantástica a modalidade do curso à distância de música da Unis. Quem ainda não conhece, eu gosto muito de falar, eu empolgo para falar mesmo, é quando eu pego para fazer, né? Eu estava fazendo piano, e nessa brincadeira eu tenho já há certo tempo um problema de tendinite, eu tive que desistir do piano, e esse trimestre eu passei por violão. Aí nisso que eu passei por violão e guitarra, eu estou fazendo... Caio Medeiros perguntando, é licenciatura? Tem licenciatura e bacharelado, Caio. Só que a diferença é que a licenciatura você vai aprofundar em técnicas de musicalização e o bacharelado você vai focar no instrumento. Aí eu fui no desespero hoje, com tudo atrasado por causa da mudança e tal, e estou aqui gravando, eu estava gravando aqui as aulas. É muito massa a metodologia, porque obviamente, além de todo o percurso acadêmico, toda a parte acadêmica, tem a parte do instrumento e o professor vai te orientando à distância. E é uma coisa que funciona muito bem, que o professor faz toda uma sequência, identifica suas falhas e tal. Aí hoje eu estava aqui com meu violãozinho, que eu fiz questão de escolher esse Rossini aqui. Não é porque é necessariamente o melhor nem o mais famoso, mas é porque é fabricado no Brasil por mãos brasileiras. E hoje eu fiz minhas gravações. Bom, já que eu enrolei um pouco, para a gente aumentar o alcance, porque o que eu quero falar logo no início é muito importante, pessoal. Normalmente eu inicio esse programa sempre com os comentários. Hoje eu vou iniciar de uma forma um pouco diferente. Eu não sei se vai caber certinho na tela por causa da correria, mas vou tentar. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui de uma forma que dê para ler. Tá aqui, ó. Agora dá. Folha de São Paulo. Senado rejeita decreto das armas de Bolsonaro. Os que eu lembrei aqui, tá, pessoal? Veja, por 47 votos a 28, o Senado derruba decreto de armas de Bolsonaro. Estadão, Senado rejeita decreto de armas de Bolsonaro. Texto segue para a Câmara. Né? Futebolzinho ali rolando, R7. Futebolzinho rolando do lado para todo mundo não ter dúvidas que está extremamente feliz. Senado derruba decreto de armas de Bolsonaro. No UOL, olha que legal, Senado aprova projeto para anular decreto de armas de Bolsonaro. Agora vamos para Globo. Globo, Brasil pega a Venezuela em Salvador. Siga lances. Aí vamos rolando. Tem até aqui também de novo, parecer do Senado, tal. Pessoal, isso é uma cara de pau. Deixa eu trazer aqui para vocês a nova cara do Brasil 247. Hoje, nada mais, nada menos que um ex-presidente da República apareceu como sendo um dos chefões do crime organizado brasileiro, um dos responsáveis por um grande esquema de corrupção no Poder Judiciário. Hoje ficou bem clara a influência do Fernando Henrique no Sérgio Moro. E olha, há pouco tempo atrás, um vazamento falava do Sérgio Moro como sendo uma pessoa que disse ao Dallagnol, não mexa nesses 30%. Vocês lembram de que era a mensagem? Olha, tem uns caixa 2, tem isso. Alguns estão no Senado, outros estão na Câmara. E aí o Moro fala, não mexe naqueles 30% lá não, porque foge ao poder institucional do Ministério Público, foge ao poder institucional do Poder Judiciário. Peraí. Aí agora aparece claramente quem é a pessoa que não deveria ser processada pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário. Gente, olha, com todo respeito, eu preciso falar uma frase aqui, que eu sei que é muito feia. Puta que o pariu. Olha, um juiz orienta o Ministério Público a não processar uma pessoa após ter vazado essa questão da corrupção dessa pessoa. E o juiz orienta o Ministério Público a não processar, falando que o cara pode ser um aliado na luta contra o outro, que ele nem conseguiu provas. Olha, gente, o cara falou
para não processar o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique poderia ser um aliado importante na luta contra o Lula. Essa é a grande realidade. Se o Fernando Henrique é um aliado importante na luta contra o Lula, o que foi a Operação Lava Jato? Olha, veja bem, a gente percebe que no início da Operação Lava Jato, parece que o Dallagnol acreditava no sistema. Parece que o Dallagnol, no início da Operação Lava Jato, ele queria fazer alguma coisa. E na hora que ele comenta a questão do Fernando Henrique, o Moro fala para o Dallagnol para não mexer com o Fernando Henrique. Porque o mais importante não era lutar contra a corrupção. O mais importante naquele momento era ferrar o Lula. E o Fernando Henrique poderia ser um grande aliado que não deveria ser manchado. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil porque existem pessoas dentro do Brasil que continuam apoiando essa picaretagem da Operação Lava Jato. Deixa eu agradecer algumas participações aqui, as primeiras participações superchats aqui, que eu queria agradecer muito. Guilherme Pereira, Léo, parabéns pelo seu trabalho. Mande um abraço para minha esposa, Renata. Abração para Renata, então, esposa do Guilherme Pereira. Muito obrigado, Carol Maia. Grande dia. FHC manchado, Bozo derrotado. Obrigado, Carol Maia, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E eu falo com vocês que, olha, a coisa tá muito feia no Brasil. E eu vejo o Tony Conceição, que parece ser um justiceiro, que quer, obviamente, todo mundo na cadeia, e tá ferrado da hora. Não tá, Tony Conceição. Aí que tá um detalhe que a gente está tentando falar há muito tempo, principalmente com as pessoas que achavam que a Operação Lava Jato ia ter aquele negócio de primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente ataca o resto. Primeiro a gente faz isso, depois a gente faz aquilo. Não tá. Não está. E olha, eu falo com vocês, se não tiver um empenho muito grande de nossa parte, nada vai acontecer com o Fernando Henrique. Nas palavras do Sérgio Moro, ultrapassa o poder institucional do Ministério Público e do Poder Judiciário. Imaginem que nós temos dentro do Brasil uma pessoa que ultrapassa o poder institucional da Justiça, ultrapassa o poder institucional do órgão responsável por apresentar uma denúncia. E é por isso que toda vez que tentam processar o Aécio Neves do mesmo partido, nada acontece. Porque o Aécio Neves é mais poderoso que a Justiça. E não sou eu que estou falando isso. Foi o Sérgio Moro. Ultrapassa o poder institucional do Ministério Público e do Judiciário. Isso é, infelizmente, uma espécie de legitimados a se corromperem. Legitimados pelo Poder Judiciário, nas palavras do Moro, legitimados pelo Ministério Público, pelo fato ocorrido, legitimados pela sociedade hipócrita que só se incomoda com o que a Globo fala a respeito do Lula. E eu volto a dizer, nenhum outro veículo, vejam, nenhum outro veículo está preocupado com o ex-presidente da República envolvido num caso de Caixa 2 e um juiz de direito pedindo ao Ministério Público para prevaricar em nome do apoio desse ex-presidente na perseguição do ex-presidente Lula. Olha, em nome de ganhar o apoio do Fernando Henrique para perseguir o ex-presidente Lula, o Moro pede o Ministério Público, não pediu Dallagnol, isso é importante, sabe por quê? Porque o Ministério Público, ele é uno, o membro do Ministério Público é o Ministério Público, e o membro do Poder Judiciário é o Poder Judiciário. Então temos uma realidade dentro do Brasil na qual o Poder Judiciário solicita ao Ministério Público Federal que não processe, não processe um acusado, não entregue denúncias contra o Fernando Henrique. Nesse momento, as perguntas básicas do tipo, por que ninguém do PSDB é processado? Vocês lembram da resposta do Dallagnol quando rolou uma pergunta desse tipo? Vocês lembram da resposta do Dallagnol? A resposta dele é porque normalmente a corrupção estava atrelada ao PT, porque o PT estava na direção da Petrobras. Então, o que o Dallagnol falou de uma forma muito clara é que a corrupção é coisa do PT. O Dallagnol deixou isso bem claro. E deixa eu pedir para vocês para compartilharem, pessoal, para a gente aumentar o alcance.
Hoje, o YouTube me deu, infelizmente, uma surpresa na hora do Léo ao Quadrado. Durante o programa Léo ao Quadrado, eu gostaria de ter feito a transmissão, mas deu problema, eu peço desculpas, eu programei na hora H, a transmissão não aconteceu, mas eu vou voltar a programar, porque eu acho bem interessante. Qual que é a minha estratégia agora? Eu vou tentar começar a programar essa transmissão para as 10h30, e eu vou tentar aos poucos ir reduzindo o tempo de contagem para chegar ao ponto em que a programação já é suficiente para que as pessoas cheguem assim, quando for 10h30 já começa o programa, não tem que ficar a claquete e a contagem rolando. Isso é possível porque através da programação vocês recebem a notificação da programação. Deixa eu agradecer aqui, Délcio Amárdio. A farsa jato foi um empurrão, uma empulhação total mesmo. Só idiotas ou mal intencionados não querem ou não podem reconhecer. Deve ser bem difícil para uma pessoa da Lava Jato, uma pessoa que apoiou a Lava Jato, continuar agora apoiando a Lava Jato, mas mais difícil ainda é admitir que errou. As pessoas dificilmente vão dar o braço a torcer. E o Marcos Xavier fala exatamente o que rolou. A teoria que eu sempre falei. O Sérgio Moro nunca passou de um político do PSDB. Deixa eu convidar vocês para fazerem uma pesquisa interessantíssima aqui. Eu gosto de convidar as pessoas para pesquisarem coisas no Google. E aqui no Google eu posso escrever Moro PSDB. Na hora que eu clico Moro PSDB, olha que legal, apareceram os meus vídeos, isso porque obviamente eu estou logado. Então, é Moro com Dória, olha que interessante, é Moro com Dória, o clubinho do PSDB com Moro com Aécio, né? Tem aqui de novo Moro com Dória, Moro com Aécio, e assim por diante. Tem Moro com Alckmin também, eu acho que tem uma bonitinha dele com Alckmin, e assim por diante. Moro com gente da Globo. Olha, a pergunta básica que eu faço para vocês é o seguinte, pergunta básica. O Aécio Neves é inimigo declarado do ex-presidente Lula. Aécio Neves, inimigo declarado do ex-presidente Lula. A pergunta básica, precisava de algo além disso aqui para o Moro ser considerado inapto por suspeição nos julgamentos do ex-presidente Lula? Eu pergunto para vocês, pessoal, porque é o seguinte. Imaginem que vocês encontram uma pessoa, vai ter um jogo de futebol, aí você encontra uma pessoa para apitar o jogo. Só que um dia antes, você vê a pessoa desse jeito assim, com o técnico do time adversário. Você vai acreditar nessa... Olha, um dia antes do jogo do seu time com o time adversário, você vê o juiz dessa forma assim com o técnico do time adversário. De boa. Vocês vão querer esse juiz como sendo o juiz do seu jogo? Eu pergunto, isso parece uma coisa muito simples, mas é porque isso pessoal, o Sérgio Moro, isso é o cara que julgou. Olha só, o Sérgio Moro, que em tese deveria ser isento de interesses no processo, ele está sempre aparecendo em fotos com os políticos que são do partido imediatamente oposto ao PT. Eu falo partido oposto ao PT porque as 4 eleições anteriores foram disputadas basicamente, as 4 eleições nas quais o PT foi vitorioso, foram disputadas em segundo turno, PSDB e PT. Então, se tem uma rivalidade óbvia dentro do Brasil, essa rivalidade é entre PT e PSDB. E eu sempre falei, olha, no momento em que luta pela condenação, no momento que o Moro luta pela condenação do PT, ele está obviamente trabalhando, pelo PSDB. E não é só um personagem do PSDB, pessoal. Vocês olham que o Temer está meio isoladinho aí, né? Porque o Temer ele estava aí pela coincidência de ser o assinador geral da República, assinando pelo PSDB, mas aí tem festinha com Aécio, né? Festinha com Serra, é uma festa do PSDB, é uma festa do partido oposto. Uma festa do partido oposto. Quem está chegando agora e ainda não viu o que está rolando, pessoal, né, deixa eu contextualizar, porque eu vi que a live foi crescendo aos poucos. Então, pessoal, é o seguinte. Olha, saiu no Intercept, nos vazamentos do Intercept, saiu aí uma notícia que, obviamente, era óbvia. O Sérgio Moro trabalhou diretamente para evitar que o Fernando Henrique Cardoso fosse denunciado na Lava Jato. O Sérgio Moro orientou
o Ministério Público no sentido de não oferecer denúncia contra o Fernando Henrique Cardoso. A coisa chega a ser tão bizarra a ponto do Sérgio Moro, antes mesmo de receber a denúncia, ele arguiu suspensão, arguiu prescrição. Interessante que o juiz não pode reconhecer a prescrição de ofício. O juiz, ele tem que ser provocado. Então era a defesa do Fernando Henrique que tinha que falar em prescrição. Não tinha nada de prescrição, não. Caixa 2, me parece que de 2006, a gente sabe daquela história do Fernando Henrique pedindo socorro pro Odebrecht e mesmo assim absolutamente nada aconteceu. Zé Maringá fala que o pai do Moro foi fundador do PSDB em Maringá. Então já apareceram várias teorias dessa. Eu não sei se o pai do Moro foi realmente o fundador do PSDB em Maringá, mas uma coisa eu tenho certeza, o Sérgio Moro sempre foi PSDB. E eu volto, gente, olha, é muito estranho. Eu falo que é o seguinte, a gente precisa admitir, eu preciso admitir que o Aécio é um cara muito famoso. Eu preciso admitir que o Aécio é um cara influente. Eu preciso admitir que o Aécio é um cara que tem, talvez, 1 zilhão de vezes mais dinheiro que eu. Mas eu não tiraria uma foto com o Aécio. Nunca. Porque eu sei o que o Aécio significa. Agora, o Sérgio Moro tirou essas fotos aí com o pessoal do PSDB depois que ele pediu a blindagem do PSDB. Olha mais gente do PSDB aqui. Essa galerinha que está aparecendo aqui, ó, são os donos da Globo. Os donos da Globo que durante vários anos fizeram exatamente o que a Globo está fazendo hoje. Eu não preciso nem falar, eu posso mostrar. Dá uma olhada aqui e a gente percebe qual que é o trabalho que a Globo está fazendo. Dá uma olhadinha aqui o trabalho que a Globo está fazendo hoje. Não tem absolutamente nada sobre o caso do Fernando Henrique. E aí nós precisamos perguntar sinceramente, basicamente. Será que a gente vai conseguir levar isso para a população? Será que nós vamos conseguir mostrar para o povo o que foi e o que tem sido a Operação Lava Jato? Tá aí um grande desafio. Deixa eu comentar aqui alguns comentários que eu estou percebendo aqui no canal Leonardo Stoppa. Eu não sei de onde que vem essa resposta do Luiz Silva, que fala que a Dilma tirou a foto rindo depois do impeachment. Olha, eu não sei dessa foto da Dilma rindo depois do impeachment, não. Mas uma coisa que eu percebo é que a Dilma, ela foi realmente livrada de muita coisa. Eu acho que foi isso aí. E Luiz Silva fala, Dilma não quis passar a presidência ao Lula. Eu não sei, essa parte aí realmente tem controvérsias e eu preciso concordar que o Lula seria menos vulnerável, mas o poder, pessoal, estava muito na mão da Globo. O poder estava muito na mão da Globo. O povo foi realmente conduzido como um cardume. Agora eu pergunto para vocês, olha, mesmo depois de tudo que apareceu, ainda tem gente apoiando a Lava Jato. A pergunta básica que eu faço para vocês nesse momento é, será que alguma coisa adiantava? Será que a gente tinha alguma coisa para fazer? Né? Lula presidente, deixa eu trazer aqui, importante isso aqui, ó. Olha que legal. Lula presidente traz a notícia do Conjur 4/8/2016. O juiz federal Sérgio Moro defendeu nessa quinta-feira uso de provas ilícitas em processos desde que tenham sido obtidas de boa fé, né? Deixa eu ver se eu pego aqui direto no Conjur para colocar para vocês aqui o Conjur é o consultor jurídico, deixa eu colocar que está aqui, que bonito, olha. Sérgio Moro defendeu uso de provas ilícitas e teste de integridade de servidores. O que é muito legal é que tem gente que ainda está discutindo se essas provas foram ou não adquiridas de forma lícita e mais, tem gente que está nesse momento entendendo que isso é só uma perseguição contra o Sérgio Moro. Não,
Isso é uma libertação, gente. Uma libertação do povo. Não é simplesmente uma brincadeirinha de colocar Moro na cadeia, não, porque é bem difícil o Moro ir para a cadeia. O que a gente precisa acreditar é que talvez isso consiga diminuir um pouco a popularidade do Moro e o Lula saia da cadeia, né? Nem a questão nem colocar o Moro na cadeia, não, é o Lula sair. E Carlos está perguntando para mim aqui se eu vi o vídeo dos idiotizados para dia 30. Olha, eu confio muito no que o Glenn tem trazido, muito, e pode ser que o Glenn traga coisas pesadas para o dia 25, e pode ser que o Glenn traga coisas pesadas para o dia 25, e pode ser que no dia 30 também ele traga algo desmotivador. Pessoal, o que eu pensaria, né, se eu tivesse com todo esse material, se eu fosse o hacker? Tem um momento certo de soltar cada coisa. Tem um momento certo. Por exemplo, uns 2 dias antes desse evento do dia 30, eu ia soltar alguma coisa que mostrasse o Moro e o Dallagnol humilhando a população. E devem ter muitas frases desse tipo. Ah, o povo é idiota. Se a gente fizer isso, eles vão acreditar. Deve ter muita coisa desse gênero. Glenn não é bobo não, gente. Glenn ganhou o Oscar. Coisa que nenhum brasileiro nunca ganhou. Ele não é bobo não. Deixa eu agradecer aqui a participação de vocês. E deixa eu mostrar. Agora, pessoal, agora que o Brasil 247 está aqui de cara nova, né, fica mais complicado eu colocar as mensagens aqui, que eu ainda estou me adequando à cara nova do Brasil 247, que é o site que conduz aqui. Lula, blindagem AFHC deve anular condenação. Né? Diz o Lula, diante dessas revelações, espera-se que as evidências sejam usadas para anular as injustas condenações contra o Instituto e contra o ex-presidente Lula. Diz o Instituto Lula sobre Sérgio Moro ter atuado para proteger FHC por apoio político. Né? É isso aí. E o Mendes está lembrando aqui que a fonte da notícia não importa. O que a gente quer nesse momento é o celular do Sérgio Moro e do Dallagnol para a gente ter certeza que isso é mentira, mas eles não entregam. Então alguma coisa me diz que isso é verdade. Né? Sérgio Gomes, não vejo a hora de sair as rachadinhas dos morolés com os advogados das delações. Chama o Tacla. Continue o bom trabalho, estupa. Vocês lembram do Tacla Duran, pessoal? Vocês lembram da história do Tacla Duran? Deixa eu ver se eu acho aqui na página do 247, porque o Tacla Duran voltou à cena. O Tacla Duran agora... Deixa eu ver se eu acho aqui. O Tacla Duran, que tinha sido ignorado pela política brasileira, ele agora voltou à cena e, olha, com força total. Mas cadê o Tacla? Deixa eu tentar... Estou tentando achar o caso do Tacla Duran aqui. Mas deixa eu contar para vocês, deixa eu achar uma foto aqui do Tacla Duran, que virou, sem dúvidas, um grande parceiro nessa luta. E essa notícia aqui no UOL, eu vou contar a história para vocês, mas está aqui, paguei para não ser preso. Paguei para não ser preso. Deixa eu agradecer antes o superchat, eu vou tentar achar na página do Brasil 247, que assim facilita que eu tenho autorização de usar as imagens. Nelson Júnior, depois que o Poder Judiciário brasileiro mostrou sua verdadeira face, qual a possibilidade do Brasil adotar o processo de eleições diretas para o mesmo? O que pensa a respeito? Olha, Nelson Júnior, é bem complicado porque a mídia, eu acho bem complicado que a mídia pode influenciar o povo para eleger juízes, o que significa que da mesma forma que a mídia influenciou o antilulismo e influenciou o bolsonarismo, pode ser que a mídia utilize o seu poder para conseguir eleger os juízes. E aí, os juízes, no lugar de julgarem conforme a lei, eles vão julgar conforme a mídia, porque é a mídia que vai dar oportunidade para que eles sejam reeleitos. Então, tudo tem falhas, Nelson. Uma coisa que é real é o seguinte, uma coisa que é uma prática nos Estados Unidos, no Brasil a gente tem o júri, o tribunal do júri,
para crimes contra a vida. Nos Estados Unidos, quase todas as demandas judiciais são de competência do tribunal do júri, o que significa que nos Estados Unidos o poder judiciário ele é muito democrático. Então o juiz é como se fosse um maestro do processo e quem julga mesmo é o júri. Então eu acho que diminuir o poder dos juízes é uma coisa extremamente importante, porque isso mostrou pra gente que é uma distorção muito grande na democracia, esse poder gigantesco na mão dos juízes. Eu queria agradecer muito o pessoal que está assistindo pelo Facebook. Eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. E deixa eu ver que tem aqui. Ó, foi Gata Negra que trouxe uma matéria do Brasil de Fato. E eu vou tentar ver se eu coloco aqui, que eu achei interessante, porque é mais uma voz tentando falar sobre o assunto. E eu falo com vocês que, se o vídeo tiver muito chato, os vídeos que eu faço, Gata Negra trouxe aqui uma opção. O PT não quebrou o Brasil, entenda o porquê. Fantástico, fantástico mesmo. Ó, desafio, aponte apenas um índice econômico que tenha piorado. Olha que interessante essa matéria do Brasil de Fato, pessoal. E olha como é que ela começa. Desafio, apenas um índice econômico que tenha piorado nos governos do PT. Né? Olha que legal. PIB, muito legal. Desemprego. Ó, então, olha, eu fiz todo aquele trabalho para ficar achando coisa no Google e o Brasil de Fato colocou ainda mais o salário. Nossa, que legal, Gata Negra. Eu vou fazer o vídeo novamente. Né? Eu já fiz esse vídeo umas 20 vezes e vou fazer o vídeo novamente, só que dessa vez eu vou fazer o vídeo com o resumo do Brasil de Fato, que está fantástico aqui. Então deixa eu agradecer, quem escreveu foi a Juliane Furno. Pô, Juliane, brigadão, muito obrigado mesmo, fez aqui, praticamente produziu aqui o próximo vídeo do canal Leonardo Estopa. Muito obrigado, muito bom quando uma pessoa faz um trabalho fantástico desse, organizadinho. Eu tenho um problema sério, pessoal, adoro falar. O Léo Atucci até já puxou minha orelha, eu não consigo sentar e escrever para poder fazer, né, igual uma coisa bonitinha dessa aqui. Eu até escrevo, porque eu sou obrigado, eu escrevo os trabalhos acadêmicos, mas acabou o trabalho acadêmico, escrever notícias, acaba que eu não tenho essa, digamos que, paciência de escrever, não. Como trabalho acadêmico, se eu não escrever, não tem jeito. Deixa eu ver se eu acho aqui no 247. Ah, tá aqui a matéria. Vamos lá, então. Vamos falar do Tacla Duran, importante personagem aí desse evento da Lava Jato. Ele é um personagem muito importante, eu vou explicar para vocês. O Tacla Duran, ele está tentando há muito tempo fazer uma denúncia a respeito de uma outra prática bizarra da Operação Lava Jato, que é o compartilhamento do dinheiro da corrupção. Olha só como é que funciona a denúncia do Tacla Duran. Segundo o Tacla Duran, a Operação Lava Jato estaria fazendo uma espécie aí de socialização do dinheiro da corrupção. Os juízes e procuradores da Operação Lava Jato, revoltados com o fato de apenas políticos estarem ficando com o dinheiro da corrupção, esses políticos aí, esses juízes e procuradores estariam prendendo pessoas não para lutar contra a corrupção, prendendo pessoas para cobrar essas pessoas o dinheiro da corrupção para que elas possam sair da cadeia. Então, o Tacla Duran faz uma denúncia que é o seguinte, olha, o Moro, o Dallagnol e demais pessoas envolvidas na Lava Jato estão vendendo liberdade. Para o acordo de delação premiada ser aceito, eles têm que pagar. Então, o Tacla Duran, ele já falou isso várias vezes, não é agora. O detalhe é que antes o Tacla Duran não era exposto pela mídia. A mídia tinha, obviamente, medo de bater de frente com a Operação Lava Jato. Sabe por quê? Que tinha tanto bobo no Brasil batendo palmas para a Operação Lava Jato e a mídia, numa covardia e uma hipocrisia muito grande, preferiu ficar do lado da Operação Lava Jato, porque afinal de contas era isso que estava dando sucesso, dando audiência. E é por isso que várias pessoas surgiram no YouTube, no Facebook, para todo lado, apoiando a Operação Lava Jato. Porque tinha muito bobo que realmente acreditava que a Operação Lava Jato era uma coisa fantástica. Então, o Tacla Duran, que está falando isso há anos, foi só a mídia perceber o vazamento e a mídia perceber que não dá para continuar apoiando o Sérgio Moro, que ele vai derreter. Aí a mídia descobriu a existência do Tacla Duran, que é uma denúncia que a gente está fazendo há muito tempo. Segundo o Tacla Duran, ele teve que passar 5 milhões de reais
para o advogado que, segundo ele, é sócio da esposa do Sérgio Moro. Então esse dinheiro entra e a partir desse dinheiro tem um acordo de delação premiada aceito e o cara vai para casa. O Tacla Duran teve que praticamente sair fora do Brasil, não voltar no Brasil mais, por causa dessa situação, por causa dessa denúncia. E ele está tentando de todas as formas falar com o povo brasileiro. A Lava Jato não é uma luta contra a corrupção, a Lava Jato é uma luta pela corrupção. Nós precisamos... A gente teve que presenciar o Dallagnol negociando juros sobre os 2,5 bilhões que ele receberia. A gente teve que ver isso acontecendo para depois a gente realmente acreditar que a Lava Jato ela estava querendo o dinheiro da corrupção e não lutar contra a corrupção. E aqui Adriano Vieira fala 5 milhões de dólares, Léo. E na hora que a gente vê uma pessoa falando que o cara teve que... Assim, ele pagou 5 milhões de dólares para não ser preso. É nessa hora que a gente precisa... Eu, pelo menos, quando eu escuto uma coisa dessa, pessoal, tô vendo aqui... Adriano Vieira fala essa questão dos 5 milhões de dólares. Muito obrigado, Adriano. E a pergunta que eu faço pro pobre de direita é: será que você não tocou tanto que você é pobre, não, companheiro? O cara deu 5 milhões de dólares para não ser preso, tipo 20 milhões de reais, 20 triplex do Guarujá só para não ser preso. E a pergunta básica que eu te faço nesse momento: você acha que essa galera que tá aí, o cara... A turma ganhou 5... Olha, essa turma, segundo o Tacla Duran, Moro, Dallagnol e os advogados, eles ganharam 5 milhões de dólares só do Tacla Duran, pro Tacla Duran não ir pra cadeia. E a pergunta básica que eu faço para um pobre de direita hoje é: você acha que essa galera tá se preocupando com pobre no Brasil? Moro tem dinheiro, gente. Moro deve estar com mais dinheiro que Fernando Henrique. O cara tá, assim, o Moro já deve estar quase do tamanho do Joesley Batista, em termos de dinheiro. E é esse cara que vocês acham que está preocupado mesmo com o pobre brasileiro? Esse cara quer realmente lutar pelo fim da corrupção, pelo fim do crime no Brasil, né? Esse é, obviamente, um retrato aí do que é o Poder Judiciário brasileiro. Deixa eu agradecer Nelson Júnior. Muito obrigado, Nelson Júnior, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer a todos vocês que estão participando aqui e pedir, quem puder ajudar, tem também a forma de você ajudar compartilhando. Você pode ajudar também. Além de compartilhar esse vídeo, você pode ajudar também com as contas bancárias que estão aí anunciadas. O Bal Prado fala: Glenn Greenwald não ganhou o Oscar. Então, Bal, a história que eu sempre tive foi que o Glenn ganhou, foi esse prêmio aí, sempre foi isso. Mas rodaram tantos vídeos aí do Glenn ganhando o Oscar, que eu falei: gente, será que o Glenn ganhou o Oscar? Eu não acompanho o Oscar, a realidade é essa. Mas eu também fiquei meio perdido nessa situação aí, mas se eu falei bobeira, eu peço desculpas para vocês. A grande realidade é que tentar, né, não vou ser lógico, esse pessoal aí, tentar desclassificar o Glenn, tentar criar teoria para desclassificar o Glenn, é muito infantil, gente, é muito infantil. Agora, não, a primeira teoria que eles criaram, a primeira teoria foi a mesma teoria que o Bolsonaro usou na campanha, de que o Glenn estaria fazendo isso porque tem um dinheiro ali, porque senão ele queria outro dinheiro. Aí vem a Rede Globo e fala que o Glenn queria um cheque em branco da Rede Globo. É muito estranho. Se o Glenn quisesse dinheiro mesmo, ele teria conseguido o dinheiro que ele quisesse dessa brincadeira, né? Deixa eu... Muito obrigado, Nelson Júnior, que trouxe o caso aqui das eleições diretas para o Poder Judiciário. E Pintacilgo da Venezuela fala que gostou da nova cara aqui do Brasil 247. Eu não sei como é que tá chegando para vocês aqui o site ficou bem mais bonito. Eu não sei como que tá o efeito no caso do que eu tô colocando aqui, né? Quando eu coloco do 247 para aparecer aqui, como que tá o efeito visual para vocês aí? Mas eu sei que no geral ele ficou um site bem mais bonito, né? No geral. E aqui aparece, deixa eu voltar para a capa aqui, e o 247 está muito empolgado hoje, está mudando constantemente, né? A gente está tendo muitas boas notícias, e eu vou rodar mais uma vez aqui, só por desencargo de consciência. A Globo não atualizou,
ela não quer colocar realmente nada contra o Fernando Henrique, que é um grande aliado político da Lava Jato e do Sérgio Moro. Também o UOL não atualizou, o R7 também não atualizou. O Estadão também não atualizou. A Veja também não atualizou. A Veja está preocupada com o decreto de armas. Vamos ver nas últimas aqui da Folha de São Paulo. Ex-mulher de Bolsonaro ganha cargo na Assembleia Legislativa do Rio. Mas espera aí, cadê o caso do Fernando Henrique? Né? A Veja também não tem o caso do Fernando Henrique. Olha, pessoal, nós estamos no mato de noite sem cachorro. Léo, tá no G1. Então vamos voltar aqui pro G1. Vamos ver se apareceu no G1. G1. Em derrota do governo, o Senado aprova a proposta para suspender decreto de armas. Vamos ver se lá para baixo tá. Procuradores definem lista tríplice para a sucessão de Dodge na PGR. Vamos ver se tem mais aqui. Lá atrás, olha que legal, bem escondidinho. Lava Jato. Site divulga novo diálogo atribuído. Nem o Moro consegue negar mais. O Moro não mostrou o telefone dele. Atribuído. Bom, pessoal, eu vou fazer uma leitura da canalice. Hoje, a partir de agora, eu começo a fazer num pequeno pedaço desse programa, eu vou fazer uma Canalice News. Canalice News é uma forma de mostrar para vocês as estratégias da Globo para manipular as pessoas. Site divulga novo diálogo. Site, ele não cita o The Intercept. Ele fala site, porque ele quer desvalorizar o veículo de comunicação. Olha, ele despersonalizou o dono do Intercept, um dos jornalistas extremamente premiados exatamente porque encontra esse tipo de falcatrua. Então ele começa com site. Ele não dá nome ao cara que divulgou, ele não fala veículo de comunicação, ele fala site. Divulga novo diálogo atribuído a Moro. Atribuído porque a Globo quer deixar bem claro que não é um diálogo entre Moro e Dallagnol. Então, site, para desvalorizar, atribuído exatamente para dar uma ideia de que é mentira, em que ele diz ser questionável investigar FHC. Ele não diz ser questionável. Ele deixou bem claro para o Dallagnol que investigar o Fernando Henrique, olha, veja a palavra, olha só. Entenda bem. No momento em que existia a conversa entre o Dallagnol e o Sérgio Moro, o Dallagnol estava conversando com o Sérgio Moro quais denúncias deveriam ser entregues ao Sérgio Moro, ou seja, quais denúncias deveriam ser apresentadas em juízo. Denúncia é quando o Ministério Público faz uma peça acusatória e leva para o juiz. Aí o Ministério Público vai, obviamente, produzindo mais provas. Então, não é questionável investigar FHC. Olha, diálogo atribuído a Moro em que ele diz ser questionável. Ele não diz ser questionável, ele deixa bem claro que o Fernando Henrique pode ser útil como um grande aliado e ele não queria fragilizar. E ele não falou questionável investigar. O Dallagnol estava conversando sobre a possibilidade de apresentar uma denúncia, porque o nome do Fernando Henrique já tinha aparecido nas delações. E o que a Lava Jato fazia? Delação contra o PT, denúncia. Então não é questionável. Ele deixou bem claro, porque o Moro estava ditando a Lava Jato. Pois melindra alguém cujo apoio é importante. Esse é o, entre aspas, o texto do Moro. De acordo com o Intercept, conversa foi com Dallagnol, né, com o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O que a gente precisa observar? Primeiro, qual que é o público que esse tipo de assunto precisa chegar? Esse assunto precisa chegar, obviamente, aos eleitores do Bolsonaro e aos apoiadores do Sérgio Moro. Qual que é a primeira matéria do G1? A primeira matéria do G1 é uma derrota do Bolsonaro
num assunto em que o Bolsonaro fazia muita questão de louvar os seus seguidores. Então aqui a Rede Globo monopoliza, obviamente, o foco para esse assunto, para evitar que as pessoas passem para outro assunto. Quem puder compartilhar e para aumentar o alcance, eu agradeço muito. Beleza, depois ele coloca uma matéria de barrigada no meio, porque essa matéria de barrigada no meio, ela obviamente dificulta chegar lá na frente, né? E olha só, a matéria de barrigada está às 5 horas e a matéria do Congresso está a 2 horas. Tudo bem, é uma matéria mais nova. Saiba como votou cada senador, 2 horas. Então, beleza. Agora, Lava Jato, que é uma coisa de 2 horas, ela está lá atrás, né? Então, isso é o Manipulation Techniques da Rede Globo. Exatamente para criar a ideia de que é tudo fake, desvalorizar Intercept, porque coloca o Intercept entre aspas, e você não precisa colocar o Intercept, e você precisa qualificar o site. Site de notícias divulga novo diálogo da série Vaza Jato. Isso é muito importante, porque assim você está respeitando o veículo. A Rede Globo, ela ridiculariza o veículo exatamente para tirar a credibilidade. E aí, ela coloca que, de acordo com o Intercept, entre aspas, porque ela quer julgar o Intercept lá embaixo como sendo algo que não precisa de respeito, algo que não precisa de credibilidade. Bom, enfim, deixa eu voltar aqui para a capa do Brasil 247 e aí a gente vê uma outra linha editorial, e a linha editorial do Intercept do Brasil 247, obviamente, completamente diferente da linha editorial da Rede Globo, ela já traz um outro raciocínio, né? Que é um raciocínio anti-Moro. Bomba, Lava Jato protegeu o FHC para ter apoio político. Gente, não tem dúvidas que essa é a leitura daquilo que está escrito lá. Em nova conversa vazada entre Moro e Dallagnol, o procurador afirma que não foi considerada a prescrição do caso contra o ex-presidente Tucano, talvez para o MPF passar recado de imparcialidade. Moro chegou a alertar Dallagnol sobre evitar melindrar FHC. O bom disso é que o maior inimigo, que sem dúvidas é Sérgio Moro, ele está aí como sendo, né, a pessoa que orientou o Dallagnol. The Intercept, um trecho do chat privado, olha a diferença, né? Eu falei com vocês sobre a visão da Globo, a estratégia da Rede Globo para realmente desvalorizar o trabalho. Olha só, de acordo com Intercept, entre aspas, e aí você presta atenção aqui, ó, em como o 247 traz o nome do veículo. The Intercept, que é o nome que o veículo teve como batismo pelos seus donos. Então, The Intercept é bem diferente para quem lê do que de acordo com Intercept, né, que é uma forma de desvalorização. É dessa forma que eles vão aos poucos, diminuindo o valor das mensagens. Um trecho do chat privado entre Sérgio Moro e o procurador Dallagnol revela que o ex-juiz discordou de investigações sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na Lava Jato porque, nas palavras dele, não queria melindrar alguém cujo apoio é importante. O diálogo ocorreu em 13 de abril de 2017, um dia depois do Jornal Nacional ter veiculado uma reportagem a respeito de suspeitas contra o Tucano. Naquele dia, Moro chamou o Deltan Dallagnol em um chat privado no Telegram para falar sobre o assunto. O juiz dos processos da Lava Jato, olha, para blindar o cara mesmo, em Curitiba, queria saber se as suspeitas contra o ex-presidente eram sérias. Então, olha só, veja bem o que é o trabalho de um juiz do PSDB. Ele queria saber se as suspeitas eram sérias. O procurador respondeu acreditar que a força-tarefa, por meio de seu braço em Brasília, propositalmente não considerou
a prescrição do caso de FHC e o enviou ao Ministério Público Federal de São Paulo. Segundo ele, talvez para o MPF passar recado de imparcialidade. Olha que interessante. É passar recado de imparcialidade exatamente porque não existe imparcialidade no MPF, né? Bom, Leandro Bassani fala, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Essa é a esperança, Leandro Bassani, desse trabalho que a gente está fazendo. A esperança é exatamente essa. A esperança é a gente tentar ir batendo para ver se os fanáticos entendem o que a gente está falando. Deixa eu ver, trazer para vocês. Vanderlei Pereira, ele pergunta. Vanderlei Pereira, eles põem o Intercept entre aspas como que dizendo o hacker. Exatamente isso. É para desvalorizar e para criar uma percepção entre seus telespectadores que o site não estaria, né, não seria uma coisa séria, né? E o Sérgio fala aqui, o Crystal Vox está bombardeando dizendo que é tudo fake. Olha, o Sérgio, o Crystal Vox, obviamente, é muito mais esperto que o Leonardo Stoppa. Porque enquanto o Leonardo Stoppa está aqui lutando desesperadamente para libertar o povo das garras do Sérgio Moro, Dallagnol, etc e tal, o Crystal Vox está lutando do lado de lá para libertar muito dinheiro para o bolso dele. Então eu preciso parabenizar o Crystal Vox, mas deve ser muito triste você falar uma coisa que você sabe que é mentira, né? O Crystal Vox, obviamente, ele sabe que se as conversas fossem fake, o Moro e o Dallagnol teriam entregue o celular. Você sabe por que ele sabe disso? Porque todos nós pensamos dessa forma, pessoal. Olha, se uma pessoa começa a falar que você fez alguma coisa com o celular que você não fez, você entrega o celular e fala, cadê? Aí a pessoa vai falar, não, você apagou, mas pelo menos você entrega o celular. O Moro não entregou o celular, provavelmente porque eles devem estar com medo de, mesmo apagadas, as conversas podem ser recuperadas. Então, deve ser esse aí o desespero, obviamente. E deixa eu... E a galera já começa a entender aqui e concordar que aos poucos eles vão caindo aos poucos. Balprado, deputado federal David Miranda, casado com Glenn, denunciou na Câmara ameaça de morte à família deles. Maia acionou a PF via Moro, né? Tipo assim, gente, não pode ser uma coisa séria, né? Não pode ser uma coisa séria, mas tá nas nossas mãos. A gente tem que trabalhar uma corrida contra o tempo, tá nas nossas mãos derreter a popularidade do Sérgio Moro, que talvez seja a única forma da gente conseguir fazer alguma coisa melhorar no Brasil. Mas vamos lá, vamos para a carinha do Intercept. E olha que legal, eles... Eu adoro a malignitude do Intercept, sem dúvidas, né? Como eu diria, o requinte de crueldade, essa palavra que eu estava tentando encontrar. O Intercept, ele está trabalhando contra a Operação Lava Jato com requinte de crueldade. O Intercept, ele chegou de uma forma tão cruel, ele está moendo a Operação Lava Jato de uma forma tão cruel que está divertido. Não que eu gostasse da Operação Lava Jato, né, para poder ser destruída. Aí a Lava Jato acabou com a gente, a Lava Jato prendeu o Lula. Mas agora está muito legal. O requinte de crueldade do Glenn, digamos, pessoal, que o Glenn, ele arrancou um grito de vingança, né, uma sede de vingança contra a Lava Jato, que estava presa na garganta dos brasileiros que sabiam a respeito da picaretagem da Lava Jato e não gostavam dessa picaretagem. Porque tem muito brasileiro que sabe da picaretagem e gosta disso. E o Glenn, ele deu a oportunidade para os brasileiros gritarem e comemorarem essa vingança. Então, o modus operandi do Intercept, nesse caso, está muito, assim... tá muito divertido. Eu achei uma mensagem aqui
né, que vai mais ou menos nessa linha do que eu tô falando, que eu vou ler aqui, porque hoje assim, tá muito legal. Tá? Nós estamos vivendo um momento muito massa mesmo. E aqui o Marcos Mag. Greenwald é treinado no jornalismo inglês, o melhor do mundo. Moro vai sofrer muito com ele. Tipo, a galera tá lambendo os beiços realmente com o que está acontecendo. Mas vamos lá no Intercept, obviamente, vou trazer aqui para vocês a matéria, mas é importante que a gente compartilhe o Intercept para a gente multiplicar o alcance do Intercept. Assim a Globo não vai colocar mais Intercept entre aspas, afinal de contas, em termos de credibilidade, a Globo não está lá grandes coisas. Poder financeiro tudo bem, mas em termos de credibilidade não. E o Intercept traz o oclinho do Fernando Henrique, com uma expressão de um pouco de medo, e eu acho muito legal o uso correto das expressões faciais, uma coisa que eu gostaria muito que o 247 aprendesse a fazer, porque às vezes eles colocam uma expressão de raiva, assim, para tentar ridicularizar a pessoa. Não, o Intercept soube fazer isso muito bem. Tem alguma coisa mesmo séria do Fernando Henrique, né? Preocupado, perguntas, preocupado com o companheiro de partido. Sérgio Moro pergunta, tem alguma coisa mesmo séria do Fernando Henrique? Lava Jato fingiu investigar FHC apenas para criar percepção pública de imparcialidade, mas Moro repreendeu. Melindra alguém cujo apoio é importante. Olha, gente, eu falo nesse momento que eu quero ter a participação dos eleitores do Bolsonaro aqui. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa. Carlos Brito, obrigado Carlos Brito pelo superchat. Ele fala, boa noite, Léo. Muito obrigado, Carlos Brito, pelo superchat. Lembrando, pessoal, quem puder ajudar meu trabalho, tem também a possibilidade de você ajudar meu trabalho com depósitos bancários. Estão aí as contas anunciadas. E Ferreira Enio fala, Sérgio Moro é um delinquente. Né? Pro Moro só falta ratinho e marcha para Jesus. Né? Léo, nas denúncias havia uma briga entre a PF e a Lava Jato. Poderíamos pensar que esses vazamentos tinham vindo da PF? Olha, Verlan, eu não sei, porque o que a gente precisa entender é o seguinte, são vários os motivos que podem levar as pessoas no sentido de entregarem tudo isso. Um deles é exatamente não concordar com toda a picaretagem, outro é simplesmente não estar ganhando, não está no meio do grande esquema e por isso não concorda de forma alguma. Teve uma pessoa que achou ruim que eu falei do Gilmar Mendes, uma advogada participando do Léo ao Quadrado, mas lembrando, olha, vamos pensar, quem que é Gilmar Mendes? Deixa eu contextualizar para vocês. Gilmar Mendes é aquele ministro do Supremo que aceitou a denúncia do Aécio Neves para caçar a chapa Dilma e Temer, lutou pela cassação da chapa, foi o relator do processo, fez de tudo para caçar a chapa. No momento que o Temer assumiu, ele votou contra o processo dele. Esse é o Gilmar Mendes. Quando a Dilma caiu, o Gilmar Mendes votou contra a relatoria dele. Ou seja, ele votou contra ele mesmo no processo. Então, basicamente, o que a gente está falando nesse momento é que tá feia a situação. Né? Esses juízes nossos aí, eles estão todos macamunados. Agora, olha que legal que traz aqui o C. Costa. Né? Olha, C. Costa, responde essa. Se Moro é criminoso, Lula é o quê? Olha, C. Costa, que o Moro é criminoso, a gente tem provas. Agora, a questão do Lula é que algumas pessoas têm convicções. Eu gostaria muito que você apresentasse uma prova. Eu gostaria muito. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês vão achar extremamente estranha. Eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês vão considerar a coisa mais estranha do mundo. Não torço contra o Lula, de forma alguma. Vocês conhecem meu trabalho, então entendam o que eu tô falando. A coisa que mais ia me livrar nesse momento é uma prova contra o Lula. Tá, C. Costa? Olha, nesse momento, hoje, agora, aqui nesse lugar, eu te falo, se aparecessem provas contra o ex-presidente Lula, eu provavelmente, não ia comemorar, ia me decepcionar muito, mas eu provavelmente ia ter muito mais condições de dar conforto para minha família. Sabe por quê, C. Costa? Olha, eu estava na Inglaterra, empregado como engenheiro, abri mão da minha profissão, minha carreira na Inglaterra para voltar para o Brasil para lutar
pelo Brasil, não necessariamente pelo ex-presidente Lula. A luta pelo Brasil passa pela luta contra a injustiça que aconteceu com o ex-presidente Lula. A luta pelo Brasil passa pela luta contra a injustiça que aconteceu contra a Dilma. Mas se hoje aparecessem provas, e não provas produzidas como você está vendo aí por Sérgio Moro e Dallagnol, provas de verdade. Se aparecessem provas contra o ex-presidente Lula, sabe o que ia acontecer, Cê Costa? Eu não ia fechar meu canal. Eu ia mudar de assunto. Porque, para mim, o nível de decepção, para mim, ia ser tão grande que aí eu ia, obviamente, falar que realmente não há como você continuar defendendo uma possibilidade de uma integridade aí num país onde a integridade se tornou uma coisa impossível. Então, basicamente te falando, eu ia voltar a trabalhar como engenheiro, provavelmente ia mudar o assunto do canal para alguma coisa mais divertida. E eu te falo, o meu canal é pequeno, Cê Costa, pequeno em tamanho, grande em poder por causa do nível das pessoas que assistem, isso é muito inteligente, mas o meu canal é pequeno e por isso eu passo aperto financeiro. Sabe por quê? Porque eu falo aquilo que os empresários não querem escutar. Os empresários agora, eles estão protegendo o Fernando Henrique. Eu estou falando do Fernando Henrique. Enquanto o Lula está preso, Cê Costa, sem a menor condição de me ajudar, o Fernando Henrique está solto, controlando a imprensa brasileira toda. Então eu te falo, responde essa. Se o Moro é criminoso, Lula é o quê? A diferença do Lula e você é que você tem certeza dos crimes que você cometeu. Agora você não tem certeza nenhuma dos crimes que o Lula cometeu. É só convicção. E você julga o Lula conforme a sua personalidade. Provavelmente você é um mau caráter, você é um aproveitador, você é uma pessoa que jamais conseguiria trabalhar no serviço público sem roubar. E quem fala isso não sou eu, é Freud. Chama-se teoria da projeção. É exatamente porque você sabe que se você fosse presidente você roubaria, porque você tem certeza que o Lula roubou. E olha, é exatamente porque eu sei que se eu tivesse a responsabilidade de chegar num cargo de serviço público eu não roubaria, que eu acredito que o Lula não roubou. A diferença nossa é basicamente isso. Eu vejo o Lula com os meus olhos como um espelho da minha pessoa, como um espelho da minha personalidade. Se eu me identifico com o Lula, eu vejo o Lula como um espelho da minha personalidade. E se eu chegasse no serviço público, eu não ia usar o serviço público para roubar. E é por isso que as pessoas me perguntam por que eu não me candidatei, se eu me candidataria. Eu falo, olha, é praticamente impossível para mim sobreviver no serviço público por mês, porque eu não vou entrar nos esquemas e vão cortar meu pescoço, sim, vão me jogar fora, ou matando, ou cassação pela Câmara de não sei o que, seja lá o que for, eu vou cair, porque eu não estaria disposto, eu seria vítima como a Dilma. E você, Cê Costa, como você provavelmente é um picareta, você olha no espelho e fala, é impossível ser presidente sem roubar. Aí eu te peço, traga provas contra o ex-presidente Lula. O que eu mais preciso nesse momento, Cê Costa, é prova contra o Lula. Porque se tiver prova contra o Lula, eu vou perceber que tudo que eu estou fazendo aqui é em vão e eu vou perceber que eu estou fazendo papel de otário. Da mesma forma, gente, olha, todo mundo que está assistindo, eu peço para vocês de coração, da mesma forma que eu dedico muito tempo, muito esforço para provar o eleitor do Bolsonaro e o apoiador do Sérgio Moro, que eles estão sendo feitos de otários, da mesma forma que eu luto para provar que aquele cara que defende a Lava Jato, depois que a Lava Jato destruiu a economia brasileira, está sendo feito de otário, eu peço, retribua. Se você tiver uma prova contra o ex-presidente Lula, me mostre que eu estou sendo feito de otário, porque aí eu vou mudar o assunto desse canal. Uma prova contra o ex-presidente Lula, tudo bem. Agora, armação entre procurador e juiz, aí não dá, né, maluco? Aí não, né? Então, vamos cair na real. Traga provas e não convicções. A diferença do Sérgio Moro e o Lula é que os crimes do Moro estão ali. Provas. O que ele fez é crime. Crime. E não é o único, são muitos que vão aparecer. Muitos. Desde o vazamento, grampo ilegal, tudo isso são crimes do Sérgio Moro. E aos poucos eles vão aparecendo. Se você trouxer do Lula, aí eu vou fazer uma enquete perguntando qual que vai ser o próximo assunto do canal, porque eu vou parar de falar de política, eu vou parar de defender o ex-presidente Lula, né? Aí eu não sei, mudo para outra coisa, mas por enquanto
né? E aí eu trago aqui o que diz a Dora Rosa Cruz, que ela fala o que todos nós nesse momento estamos pensando. O ladrão era o ex-juiz, né? E tinha tanta piadinha do tipo, o Brasil é o lugar onde o criminoso quer prender o juiz. Não, o ladrão é o juiz. O ladrão é o juiz. O criminoso é o juiz. O Tacla Duran deixou de uma forma bem clara. A Operação Lava Jato estava vendendo sentenças. Os caras estavam querendo a parte deles na corrupção. O Poder Judiciário, infelizmente, pensou, nós somos um poder, a gente não pode ficar fora da repartição do dinheiro da corrupção, não. Isso me envergonha. Eu não falo isso feliz, não. Eu falo isso envergonhado. Porque, olha, eu sou estudante de direito, pessoal. Eu tenho amigos juízes que eu tenho certeza que jamais fariam isso. Mas saber que tem gente do Poder Judiciário que fez isso e continua lá, porque o negócio é eu tenho certeza que existem juízes bons no Brasil, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que o CNJ não é bom, porque o Moro ficou lá até no final. Eu tenho certeza que tem procuradores e promotores bons no juiz, mas eu não no Brasil, mas eu não acredito no Ministério Público, porque o Dallagnol está lá. Entenderam? Então, basicamente é isso. A instituição, ela assina embaixo do que está acontecendo. Isso é muito feio. Gladiadores de esquerda. O Glenn devia ser escritor de novelas. Estou querendo saber o próximo capítulo. O Glenn teve a manha. Vamos cair na real que o Glenn teve a manha, né? E nesse momento, o Padilha, né, o cineasta brasileiro, importantíssimo Padilha, ele pode, inclusive, bater um papo com o Glenn para gravar aí o Mecanismo Desvendado, seja lá a série que for. Mas vai lá, Padilha, quebra essa pra gente. A gente até acredita que você foi enganado, você também não sabia de nada disso. Você pode gravar pra gente a minissérie Vaza Jato. Aí, já pensou no final da minissérie Vaza Jato, a galera toda vazando, todo mundo indo embora do Brasil? Que é difícil que eles sejam presos, tá? Muito difícil. Deixa eu liberar aqui. Ai, Cláudia Silva tá lembrando aqui. Ustra vive, lembram? Então, olha, pessoal, qual que são... Olha os gritos de guerra dos eleitores do Bolsonaro, né? Gritos de guerra dos eleitores do Bolsonaro. Ustra vive, somos todos Cunha. Né? Vamos ver se a gente acha, né? Hoje tá um dia muito divertido, vazamentos para todo lado, e parece que esse pessoal... Sabe que quando eu vejo a Vaza Jato, eu lembro da propaganda dos tubos e conexões Tigre, que era um negócio assim, não pague o mico, um negócio assim, e é vazamento para todo lado. Deixa eu agradecer aqui. Chegou aqui no Leonardo Estopa, muito obrigado pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Marcos José, Léo, não adianta falar com os bolsominions imbecis, eles não têm capacidade intelectual de compreender nada. Então, esse negócio dos bolsominions imbecis, pessoal, agora é uma coisa bem diferente, sabe? Porque agora a gente precisa ter canais para atingir essas pessoas. Porque o que é o grande problema? Se a gente não chega até eles, o Moro chega. Vocês entenderam? Não adianta a gente achar que a gente pode simplesmente ignorar o bolsominion imbecil, ignorar o fanático evangélico. Não, eles são o sustentáculo disso. E a gente não pode simplesmente ignorar, como a gente não pode matar, né, apesar de que Bolsonaro... Não, a gente não pode matar a base de apoio do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro já tirou a cadeirinha, já está tirando os pardais do trânsito, já tá querendo matar todo mundo. Mas enfim, já que a gente não pode realmente tomar nenhuma atitude drástica, o que a gente pode fazer é trazer esse pessoal para o nosso lado. C. Costa, prova que o Lula não tem. Já contra Moro, né, prova contra Lula, não tem. Já contra Moro, Dallagnol e FHC, temos muitas, graças ao Intercept. Aguardem os novos capítulos. E quem está duvidando, eu faço uma pergunta. Quem está duvidando, eu faço uma pergunta bem básica. Por que eles não entregam os telefones? Né, eu estou te falando isso, não é para te desafiar, é para te fazer realmente refletir. Né, que o Marcos José fala que não adianta falar com os bolsominions. Né, a primeira coisa não é fake. Não, se é fake, por que eles não entregam os telefones? É que o Glenn já perguntou isso. Eles estão, obviamente, desesperados, tentando modificar as conversas dentro do telefone, etc. e tal, mas por que eles não entregam os telefones? Né? Vamos cair na real, né? Benedito José Bernal. Brasil já está melhor que a série House of Cards para o mundo. Pena que é trágico. Exatamente, pena que é trágico, mas
tá ficando agora, é muito divertido. Eu queria agradecer vocês pelos compartilhamentos e participações e queria te pedir, por favor, compartilhe aí pra gente aumentar o alcance. Quem puder ajudar meu trabalho tem também, obviamente, uma forma de você ajudar através das contas bancárias. Deixa eu agradecer aqui no lado, Leonardo Estopa, coisas de mãe. Léo, é muito bom estar do lado certo da história. Você, vidente, tudo que Glenn está mostrando, você já os informava. Né? Foi muito bom, assim, eu falo que o Glenn trouxe para mim um grande presente, tá, coisas de mãe. E foi exatamente o meu primeiro vídeo depois do primeiro vazamento, que eu falei, o maior desespero que eu vivia era imaginar que o brasileiro tinha sido idiotizado e nunca ia saber a respeito da verdade. Que eu pensava, a gente tenta trazer o lógico, o óbvio, a gente explica, traz motivos, mostra de uma forma muito clara, mas o idiotizado não quer saber da verdade. No dia que eu vi, olha, quando eu vi a Raquel Sherazade mudando de lado contra o Sérgio Moro, no que eu vi o Conselho da OAB votando em unanimidade contra Sérgio Moro e Dallagnol, eu falei, olha, realmente a coisa mudou muito. Na percepção popular, infelizmente, o Sérgio Moro ainda precisa ser derretido, e é por isso que eu tenho falado com vocês. Existem formas corretas de derreter o Sérgio Moro na percepção popular, e essas formas precisam ser compartilhadas. Deixa eu agradecer vocês as participações, e o que aconteceu aqui é que eu perdi a transmissão do Facebook. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo no Facebook nesse momento, mas seja lá quantas forem, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu queria pedir para vocês aí do Facebook que, por favor, se inscrevam também no canal Leonardo Estopa e canal do Estopa no YouTube. Olha, pessoal, cada dia um canal manda mais notificações. É engraçado que eu transmito imediatamente no canal do Estopa e no Leonardo Estopa. Tem dia que um canal está maior que o outro, o que significa que é muito importante que vocês se inscrevam nos dois, porque a notificação pode chegar por um e não pode chegar, e pode simplesmente não chegar pelo outro. Deixa eu agradecer aqui também. José Carlos Costa. Léo, se o STF não soltar Lula dia 25, eu sou a favor de fazermos como os venezuelanos fizeram em 2002 com Chávez. Vamos combinar? Então, José Carlos Costa, o que eu tenho feito aqui é um processo de conscientização no sentido da gente diminuir o apoio do Sérgio Moro. O STF, ele não está preocupado com o que é a lei, com o que é certo, com o que é errado. O STF está preocupado nesse momento com o apoio do Moro. O STF está morrendo de medo do Moro. O Moro sozinho, ele tem mais apoio popular que o STF inteiro. O Moro, talvez ele tenha um clamor maior dentro das Forças Armadas do que o STF. Por quê? O trabalho do Moro, o trabalho do Bolsonaro, o trabalho dessa conspiração que tomou o Brasil foi exatamente aniquilar a reputação das instituições, em especial o STF. Então, o que aconteceu no Brasil? Criou-se uma expectativa de que o Moro é o herói do judiciário, o resto do judiciário é corrupto. Eu fico triste porque as pessoas do Poder Judiciário não perceberam que elas estavam sendo ofuscadas, na verdade, pelo brilho do Sérgio Moro. Elas achavam que o Moro estava mostrando para o povo que o judiciário é mais legal, mas não é não. O Moro quis dizer que todo juiz é corrupto e só ele que era o juiz honestão, o juiz que tinha coragem de lutar contra a corrupção. E isso aí, aos poucos, foi ofuscando o Poder Judiciário, foi ofuscando o STF. E hoje pode ser que o Moro tenha mais poder de controle sobre as Forças Armadas e as polícias do que o próprio STF. Tecnicamente falando, se o Moro for afastado pelo STF, ele perde o controle da Polícia Federal, porque o afastamento vem, obviamente, antes de uma ordem dele. Mas quem duvida que o Moro continue forçando a barra, sem aceitar o afastamento, e nessa brincadeira o Moro simplesmente use a Polícia Federal contra o STF e aí o golpe está armado. Então é preciso realmente diminuir o tamanho do Sérgio Moro na população, e é só diminuindo o tamanho do Moro na população que a gente consegue qualquer tipo de atitude oficial contra o Sérgio Moro. E a favor do Lula, até porque é a mesma coisa. Soltar o Lula é a mesma coisa que atacar o Sérgio Moro. Então, muito medo das pessoas nesse sentido. Né? Principalmente, mas o Poder Judiciário tem a obrigação de fazer isso. Tem, mas vai lá fazer ele fazer. Não vai fazer, não. Enquanto o Sérgio Moro tiver esse super apoio, o Poder Judiciário não vai libertar o Lula. Minha opinião, claro. Então, se derrete o apoio do Sérgio Moro, fica mais fácil libertar o Lula. Léo, não acho só que o Lula deva ser solto, mas também que ser indenizado pelo Estado por mais de um ano preso injustamente. Sim, Márcio Santos.
O grande problema é que quem dá indenizações, quem decide pela soltura do Lula, tudo isso são as pessoas que estão com o Moro. Então a gente tem que mudar essa situação. Michael Williams, Topa, e a grande mídia? Acredita que há chances de abordarem os fatos de forma profissional, como o Intercept tem feito, ou é impossível? Olha, a grande mídia está envolvida, né, Michael? Vou trazer mais uma vez aqui, Michael, você chegou agora, só para você ter uma ideia. Eu fiz um comentário sobre a forma como a Rede Globo trouxe o caso. Olha, nós estamos falando de um ex-presidente da República que participou de uma conspiração contra a democracia brasileira, contra o Poder Judiciário e contra o Ministério Público. Esse ex-presidente da República foi blindado pela Operação Lava Jato. E depois de tudo isso, a Globo traz em primeiro lugar, né, olha só, o que a Globo traz? Em derrota do governo, o Senado aprova o decreto. O que está em topo da Globo nesse momento? Do G1. Né? E depois, eles colocam essa questão aqui, né, do Ministério Público. No meio, saiba como votou cada senador. Só lá embaixo, eles colocam site, ou seja, despersonalizaram o site para diminuir o valor. Divulga novo diálogo atribuído. O termo atribuído é exatamente para dar uma ideia de que o site está mentindo a Moro, em que ele diz ser questionável. O Moro foi claro nas suas colocações. Ele orientou o Ministério Público no sentido de não apresentar a denúncia. Investigar a FHC, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Agora, olha a continuidade. De acordo com o Intercept, entre aspas, quebraram o nome do jornal, porque nome a gente não traduz. Então, é The Intercept. De acordo com The Intercept, e eu faço uma comparação básica aqui com a forma como o mesmo assunto foi trazido aqui pelo 247, ó, The Intercept como sendo protagonista da coisa. E aqui eles colocaram o Intercept, entre aspas, como sendo o doidão. Né? Colocou o Intercept, entre aspas, qual o colega trouxe, como sendo o hacker. Conversa foi com o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Então, a Globo não está séria nesse assunto. A Globo faz parte disso. Como a Globo faz parte disso, gente, imaginar que a Globo e a grande mídia vai realmente cobrir isso de uma forma séria, não, a gente precisa fazer um trabalho sério para mostrar para o povo que a grande mídia está no meio. João Sardinha, Léo, boa noite. Esses fascistas são tão estúpidos que se Jesus descesse à terra e dissesse que eles estão indo para o inferno com essas convicções, seria crucificado de novo. Lula é inocente até prova em contrário. Obrigado, João Sardinha, basicamente isso. Né? E nós não estamos questionando agora as provas, estamos questionando a parcialidade do juízo, o que significa que o processo tem que voltar à estaca zero. Deixa eu trazer aqui também a ajuda do José Bosco de Lima. Léo, você é um dos mais autênticos na defesa do Lula, mas o Moro tem essa popularidade toda. Eu sempre soube que todo o processo do Lula tem sido uma grande farsa. Muito obrigado, José Bosco de Lima. Olha, tem sim. Por que o Moro tem essa popularidade? Porque a Globo foi construindo essa popularidade em torno do Moro. Olha, para vocês terem uma ideia, a ideia do Moro, né, eu falei com vocês que eu ia trazer alguns elementos que foram construídos ao longo desses tempos e vou fazer isso agora. Vamos partir aqui para o Google. Né? Olha só o trabalho, Moro, herói. Olha o trabalho que foi desenvolvido dentro do Brasil, né, e aqui vocês conseguem ver, né, o trabalho que foi desenvolvido dentro do Brasil nos últimos tempos. Né? Essa é a forma como o Moro foi vendido nos últimos tempos. Existe sim uma forma mais infantil de imaginar esse trabalho de empoderamento do Sérgio Moro, que é pensar... O que a gente pensa no início? A ideia de que foi uma criança, uma pessoa, né, brincando, que fez essas bobeiras. Não. Não é uma criança que fez essas bobeiras. Isso são técnicas de comunicação. Para mostrar, para dar uma ideia de que o Moro é a solução, que o Moro está acima de tudo. Mas não só isso. Um juiz, num processo em um Estado democrático de direito igual ao Brasil, o juiz coloca-se de forma equidistante entre as partes e de forma imparcial. O ideal seria que um juiz julgasse um caso sem ter contato com o caso e não soubesse o nome das partes. Recebesse X fez isso, Y fez aquilo. Pronto. O ideal seria isso, para ter a menor contaminação possível. A gente sabe que isso é impossível, principalmente casos de grande repercussão, mas só para vocês terem uma ideia do que seria o cenário ideal para um juiz.
Agora, qual que é a percepção pública a respeito do juiz? Já começa a coisa mais errada do mundo, né? As pessoas imaginam que o juiz é o cara responsável pela perseguição do crime. A coisa já está completamente errada isso. A percepção que foi criada a respeito de um juiz é essa, que o juiz é o cara que persegue o crime. Você sabe o que tinha que estar escrito nesse cartaz para ter um pouquinho de coerência com o que está na Constituição? Somos todos Dallagnol. Se o cara quer apoiar a Lava Jato não é Sérgio Moro. Sérgio Moro é como se fosse simplesmente um mecanismo, na época, né? É como se naquela época ele fosse só um mecanismo de julgamento do ato heróico do Dallagnol, porque quem processa é o Ministério Público. Mas tá aí, ó. Vocês acham que quem faz esse trabalho de graça? Olha aqui. Vocês acham que isso é de graça? Esse bonequinho do Sérgio Moro? Não. Isso, obviamente, foi criado exatamente para dar essa ideia de que o Sérgio Moro é um grande herói brasileiro. Né? E olha, quem que o Sérgio Moro caça? PT. Corrupto PT. Então isso tudo foi, aos poucos, essa programação foi funcionando na cabeça das pessoas e o povo foi conduzido no sentido de imaginar que o Sérgio Moro é uma pessoa dentro do Brasil disposta a lutar contra a corrupção. Eu volto a dizer, aqui ó, nem todo herói usa capa. Então eu volto a dizer para vocês, o Brasil criou a percepção na cabeça dos alienados que o Sérgio Moro realmente tinha que lutar contra a corrupção. E a coisa chegou num ponto tão absurdo, pessoal, tão absurdo, mas tão absurdo, que hoje, depois das conversas vazadas, eles não estão tentando negar a veracidade das conversas. O que eles estão tentando fazer é dizer que o que estava nas conversas era normal. É mais ou menos assim, tudo que estava nas conversas era necessário para poder acabar com a corrupção. Essa era a visão, essa é a visão atual de quem protege a Lava Jato. E do próprio Fernando Henrique, não é? São coisas necessárias para acabar com a corrupção. E eu achei muito interessante que no momento em que começaram a usar o discurso de que tudo isso era necessário para acabar com a corrupção, ele traz o Fernando Henrique. E aí a gente abre outra pergunta, peraí, era necessário um conluio entre o Ministério Público, olha só que coisa fantástica, né? Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui, que eu vou trazer essa avaliação, que eu considero ela muito importante, para a gente usar para conversar com o eleitor do Bolsonaro. Mas para isso, deixa eu vir para a capa do 247, que eu vou abrir para vocês duas notícias que eu acho importantíssimas, que eu gostaria de confrontar. Parece que já fugiram, né? Bom, eu não sei como é que eu voto nas notícias antigas. As notícias já fugiram, mas é basicamente o seguinte. Imaginem vocês que a tese de defesa atual de quem defende a Lava Jato, eu não estou falando dos procuradores nem do Moro, todos que defendem a Lava Jato hoje estão trabalhando uma tese de defesa no sentido de dizer que o trabalho do Sérgio Moro e do Dallagnol na luta contra a corrupção necessitava dessas articulações. Inclusive, o procurador aposentado da Operação Lava Jato falou que isso era absolutamente normal e que eles estavam realmente trocando ideias, porque eram amigos há muito tempo e precisavam lutar contra a corrupção. No coxinhaço e entre os bolsominions, eles dizem que era uma conversa necessária para a luta contra a corrupção. Mas os mesmos que conversavam de forma necessária para lutar contra a corrupção do ex-presidente Lula, e olha, o próprio Dallagnol falou que não tinha provas contra o ex-presidente Lula, que acreditava que a invenção do triplex era muito farsa, muito fraca, e os mesmos que conversavam sobre ser importante, os mesmos que dizem hoje que era importante essa conversa para lutar contra a corrupção, os mesmos que disseram que as provas contra o ex-presidente Lula eram muito fracas, o mesmo Dallagnol que falou que não acreditava nas provas, é o Dallagnol que está conversando com o Moro, falando que acredita nas provas contra o Fernando Henrique
e o Moro falando para o Dallagnol não processar o Fernando Henrique. Então olha que coisa interessante, o Intercept está sabendo muito bem julgar com tudo que é criado. No momento que eles tentam criar a tese de que isso era absolutamente normal, porque o Ministério Público e o Poder Judiciário estavam juntos para lutar contra a corrupção, vem uma nova bomba. O Ministério Público e o Poder Judiciário estavam juntos para encobrir a corrupção. Então eu vou falar mais uma vez, que eu vou até fazer um corte desse vídeo. Olha que coisa interessante, pessoal. Há poucos dias atrás, a tese dos procuradores e do Sérgio Moro mudou completamente. A tese anterior era que era tudo falso. A próxima tese foi de que o hacker tinha modificado as conversas. Então o Glenn foi e pediu, entreguem o telefone de vocês. Eles não entregaram. Então começaram a trabalhar uma nova tese. Tudo o que estava acontecendo era realmente necessário e absolutamente normal, porque procurador e juiz, amigos há muito tempo, estavam conversando sobre a luta contra a corrupção e essa união entre Ministério Público e Poder Judiciário contra o acusado e contra a defesa, na verdade, era muito necessária para acabar com a corrupção do Brasil. É esse o motivo que levava o Sérgio Moro a orientar o Dallagnol no sentido de perseguir o Lula, entregar o caso para a mídia, né, assentar aí o cacete realmente no ex-presidente Lula. No entanto, o Intercept não gostou muito dessa conversa. O Intercept olhou e falou, olha, peraí, a galera agora está se desculpando, dizendo que tudo isso era necessário para lutar contra a corrupção. Aí o Intercept, com requinte de crueldade, libera uma nova conversa. Nessa nova conversa, o Moro não está macamunado com o Ministério Público para lutar contra a corrupção. Nessa conversa que foi liberada, o Moro está orientando o Ministério Público no sentido de encobrir a corrupção, no sentido de blindar o seu amigo Fernando Henrique para não melindrar uma pessoa muito importante na luta contra a corrupção. Peraí, o Fernando Henrique não podia ser denunciado por corrupção, porque senão ia melindrar um aliado importante na luta contra a corrupção. Deixa eu ver se eu entendi. O corrupto amigo é um corrupto bem-vindo porque vai ajudar na luta contra o corrupto inimigo? Ou o corrupto amigo é um corrupto bem-vindo porque vai ajudar a convencer a população que o inimigo é corrupto? Bom, seja lá o que for, essa é a farsa da Operação Lava Jato e esse é o modus operandi do Glenn. Então, galera aí da Lava Jato, fiquem tranquilos, podem ficar tranquilos, que toda vez que você chegar com uma teoria diferente, o Glenn vai dar um tapa ainda mais forte. A primeira delas é que era insignificante, então o Moro e o Bolsonaro simplesmente viravam as costas para todos aqueles que tocavam no assunto. A mídia do mundo inteiro falou que a coisa é feia. Então, o Moro e os procuradores decidiram dizer que foi o hacker. Teve até aquele episódio do hacker falando, aqui é o hacker. Não colou. Não colou porque a maturidade mental da sociedade brasileira passou desse ponto, né? Então voltaram na discussão dizendo que a coisa é fake, que as conversas foram modificadas. Apesar de tudo, elas foram modificadas porque alguém comprou o site responsável pelas conversas, né, o Telegram. Depois dessa bobeira, o Glenn falou, não, peraí, entreguem os telefones. Ninguém entregou o telefone. Então chegaram à conclusão que não cola falar que as conversas são fake. E aí o que eles fizeram? Falaram que vale tudo pela luta contra a corrupção. Né? Afinal de contas, são justiceiros, Ministério Público e Poder Judiciário lutando contra a corrupção através de seus representantes, membros, amigos há muito tempo, há quase 20 anos, que conversam entre si para lutar contra a corrupção. Então, com requinte de crueldade, o Glenn libera uma conversa na qual o Sérgio Moro orienta o Dallagnol a não lutar contra a corrupção. Porque, no caso do Fernando Henrique, a luta contra a corrupção não é uma coisa bem-vinda. Olha, pessoal, eu queria agradecer muito vocês pelas participações. Queria agradecer Maiara Sbersi e a reportagem do Fantástico, concluindo que é impossível periciar as mensagens. Olha, agora eles acham, obviamente, os peritos para falar absolutamente tudo, e muita gente quer falar no Fantástico ficar famosa. E a Fantástico tem falado, a Globo tem falado coisas absurdas, inclusive falado aí do caso do que aqui é o hacker. Éder Flameyer, boa noite, Léo. Agora sabemos o motivo da conversa
ao pé do ouvido e das gargalhadas entre o juiz globista e o Mineirinho, naquela lendária foto. Eu trouxe a foto aqui, Éder Flameia, vou colocar antes de encerrar, só para a gente fazer uma recapitulação imagética da situação atual do Brasil. João Sardinha, Léo, e o Aécio é tão blindado, mas tão blindado, que esses bandidos nem sequer pensaram em investigá-lo, como fizeram com o FHC. Não, na verdade, tentam investigar, só que sempre pula para um lado, pula para o outro e nunca dá certo. Então, vamos lembrar, porque lembrar faz bem, né? Além dos Moro Herói, vamos colocar Moro PSDB. E quando a gente coloca Moro PSDB, é claro que vão vir várias fotos do Moro, entre elas a foto linda do Moro com o Aécio. Deixa eu clicar nela aqui para ficar bem bonitinho, Moro e Aécio. Então tá aí, ó. Alguém tem dúvidas? Olha, deu um quebra-pau danado no grupo de mestrado quando eu mandei essa foto, porque uma das pessoas falou que o Moro foi o cara que teve coragem de prender gente importante. Por que o Moro nunca quis prender ninguém do PSDB? A gente não sabia. Você não sabia. Mas hoje você sabe graças ao Intercept. Então vamos valorizar o Intercept. Deixa eu agradecer aqui também Elvis Alves. Partindo do pressuposto da queda do Moro, você não teme que alguém muito mais radical assuma o Ministério da Justiça e faça uma caça às bruxas nos moldes da ditadura? Olha, Elvis Alves, eu só acredito na possibilidade de queda do Moro com uma conscientização pública a respeito do que está acontecendo. Não é fácil assim derrubar o Moro, não. É fácil derrubar primeiro a gente tem que derrubar a sua aceitação pública, que depois o Moro cai. Mas não é fácil assim, não. Mas se o Moro cair, se chegar ao ponto do Moro cair, provavelmente o Bolsonaro vai junto. Porque se o Moro cair por causa disso, as eleições foram fraudadas. As eleições serão anuladas. Eu estou querendo dizer que as eleições vão ser anuladas? Não, estou querendo dizer que se a gente trabalhar adequadamente, derreter a popularidade do Moro a ponto do STF perder o medo do Moro, aí sim as eleições serão anuladas. O que falta para as eleições serem anuladas? O nosso trabalho de derreter a popularidade do Sérgio Moro. Sem isso, dificilmente as eleições serão anuladas, porque enquanto o Moro for mais poderoso que o STF não vai encostar no Moro. Né? O próprio Moro duvidou do poder institucional do Poder Judiciário e do Ministério Público para tocar o Fernando Henrique, tocar no Aécio Neves. Eu queria agradecer vocês pelas participações, pelos compartilhamentos. Queria pedir a todo mundo que está assistindo, que não foi inscrito, por favor, se inscreva, isso faz uma diferença muito grande. Se você não foi inscrito nos 3 locais que estão transmitindo nesse momento, eu te peço, se inscreva nos outros. Se um cair, a gente continua no ar através do outro. Então, tem o canal do Estopa, tem o Leonardo Estopa no YouTube, canal do Estopa é um canal, Leonardo Estopa é outro canal. Lá no Facebook, quem estiver assistindo aí é o Estopa Leonardo. Então, tem a página Leonardo Estopa também no Facebook. Eu peço para vocês que estejam em todas essas páginas, assim a gente nunca sai do ar. E existe uma forma de você ajudar o meu trabalho, também por contas bancárias e também por PayPal. Quem quiser ajudar com cartão de crédito, pode ajudar por PayPal, ajuda a gente a pagar as contas aqui. E as contas estão anunciadas, o endereço do PayPal também está anunciado aí nas descrições desses vídeos. Então, muito obrigado, pessoal. Vou colocar agora a reprise para vocês e até